Normal dele, a gente vai voltando à nossa vida normal aqui também. Oi, Jéssica, tudo bem? Fala, Romilda, bem? Bom, Caio falou aí, estou com dificuldade de fidelizar meus alunos nesse tempo de pandemia, o que fazer? Esse é o grande problema. A maior parte das pessoas se preocupa, oi Mayara, tudo bem? A maior parte das pessoas se preocupa em fidelizar os alunos agora que a bomba estourou. Fidelização de alunos é uma coisa que a gente faz 365 dias por ano. Então, na verdade, só conseguiu segurar bem os alunos durante essa fase quem pensou em fazer a fidelização o ano passado inteiro, esse ano até chegar a crise, entendeu? Aí agora, no momento que aconteceu o problema, não tem como falar em fidelização. Fidelização é um trabalho contínuo. Fidelização é um trabalho preventivo. Tá? É um trabalho preventivo. Você sempre vai fazendo tudo que você tem que fazer para fidelizar o aluno, para que hora que aconteça qualquer coisa, tipo agora, né, ou qualquer outro problema que o aluno possa entrar em instabilidade, ele pense e veja que vale a pena realmente ficar com você e não abrir mão dos seus horários, tá? Pensa nisso, pensa nisso. Bom, em relação à divulgação nas mídias, o que você, Estela está perguntando, em relação à divulgação nas mídias, quando você já está lotado, você continua a fazer seus posts de venda? Claro, é óbvio. Pensa uma coisa, você tem horário disponível na sua agenda, aí você lota a sua agenda, você não tem mais horário para atender uma pessoa. Só que você continua se mostrando para todo mundo, fazendo com que as pessoas continuem te procurando. Quanto mais pessoas procuram você, mais valor você tem no mercado, tá? Quanto mais pessoas procurando você, maior é a fila de espera que está pelo seu serviço. Quanto mais pessoas procurando você, mais segurança e estabilidade, tanto financeira quanto profissional no geral, você tem. Tá? Tem que continuar sim. Mas para que eu vou fazer propaganda se eu já estou lotado, não tenho mais ninguém? Quanto mais gente desejando o seu trabalho, mais vale o seu trabalho. Pensa nisso, tá? Num momento igual a esse agora, que está acontecendo a pandemia, se você é uma pessoa que tem a agenda cheia, e aí, o que pode acontecer? Alguns alunos seus podem parar de pagar e esperar chegar um momento de voltar a pagar de novo. Tipo assim, eu prefiro parar agora, eu não vou pagar nada agora não. Eu prefiro deixar, a hora que a academia abrir de novo, eu volto a pagar. Só que se tiver muita gente desejando o seu trabalho, a hora que a pessoa faz isso, ela abre mão do horário. E você tem todo o direito de colocar uma outra pessoa no horário dela, ou dele, né? Mesmo que seja durante a pandemia. Ou seja, Vandinho, você quer dizer que mesmo durante a pandemia, a pessoa não treinando, não quiser fazer nada, ela pode pagar aquele proporcional para resguardar o valor da agenda dela? Não pode. Tem que ser, gente. É porque tem que ser assim, tá bom? Vocês têm que cobrar esse valor para reservar a vaga na agenda de vocês, tá bom? Pensa nisso. Bom, vamos lá. Bom, o Caio falando aqui, né, que a maioria dos alunos está com ele há pelo menos 3 anos. Isso é ótimo, Caio. Lembra o que eu falei para vocês? O que determina, para quem está entrando aí agora, ó, gente, hoje é um dia que eu vou responder perguntas durante 1 hora. Eu vou responder tudo que eu der para responder aqui durante 1 hora. Então pode mandar perguntas aí, tá bom? Vai mandando perguntas que eu vou subindo e vou fazendo a leitura aqui e vou respondendo todos vocês na ordem que vocês estiverem mandando, tá bom? Eu não vou dividir a tela com ninguém hoje. Eu vou fazer isso, não hoje. Depois eu explico. Mas hoje não vai ser não. Então manda pergunta por escrito. E aí, Caio, você está falando aí que a maioria dos alunos que você tem está com você há pelo menos 3 anos. Isso sim é uma qualidade confiável, tá? Sempre que você tiver alguém com uma agenda de atendimento cheia, e essa agenda de atendimento cheia, ela for repleta de pessoas que estão com você há alguns meses, há pouco tempo, isso só quer dizer que você tem um bom trabalho para atrair as pessoas até você, mas você não consegue segurar essas pessoas com você. Imagina só, você precisa comprar um carro à prestação. Você vai dividir, vai financiar um carro, por exemplo. Se você olha, o seu aluno mais antigo tem 1 ano só que está com você, você pensa assim, poxa, apesar da minha agenda estar cheia, a rotatividade é muito grande, que as pessoas estão ficando pouco tempo e já estão saindo. Quando isso acontece, isso é um sinal de alerta que você tem que ligar, porque o ideal é que os alunos fiquem muito tempo com você, tá? Lembra que eu falei para vocês, quando alguém fala assim, mas eu tenho um esquema de trabalho, um jeito de trabalhar, que eu libero o horário para o meu aluno, depois de 6 meses ele consegue seguir a vida dele sozinho. Gente, pensa num detalhe,
Se o seu aluno gosta de verdade de treinar com você, ele vai treinar com você mesmo depois que passe, sei lá, esses 6 meses aí, ele vai querer continuar treinando com você sempre, tá bom? Isso, Lorisvânio, hoje é sobre perguntas. E esse dobrar o valor seu? Eu não entendi o que é o dobrar o valor, Lorisvânio. Fala aí pra mim, por favor, explica aí pra mim, por favor, tá? Bom, a Marilu está falando aqui, Vandinho, você pode falar sobre um plano de carreira do personal? Existe um tempo para parar? O que fazer quando não quisermos exercer a função mais? Primeira coisa que todo mundo tem que pensar em relação ao tempo de trabalho do personal. Primeira coisa, nós somos mortais. Nós envelhecemos, a nossa pilha acaba, tá bom? Então, gente, entenda, por mais que você tenha muito gás para dar aula hoje, aos 20 e poucos anos de idade, aos 30 anos de idade, esse gás ele vai diminuir, acredite nisso, tá? E você vai precisar desacelerar. Então eu vejo muita gente dando 12 aulas por dia, achando que vai continuar dando 12 aulas por dia pro resto da vida. A pilha acaba, gente, o gás acaba. Quem tá falando isso pra vocês é alguém que já sentiu na pele que o gás acaba, tá bom? Eu falo isso por mim mesmo e por todos os outros. Eu tenho 41 anos, faço 42 em pouco tempo. E vários amigos meus também que têm acima dos 40 anos sentem isso claramente. Não é, entenda, é tipo treino. Não é que você sempre, mas com 40 anos tem que ter o pique total ainda. Entenda que o pique total vai depender de como você passou os demais anos da profissão. Às vezes, você só conseguiu encher sua agenda quando você tinha 38 anos de idade. Aí, com 38 anos de idade em diante, você vai chegar nos 42, 43 com pique total, dando um monte de aula ainda. Só que, se você tem a sorte e tem um trabalho muito bom, que aos 20 e poucos a sua agenda já está cheia, a hora que você chega nos 40 e poucos, já são 20 anos trabalhando muitas horas por dia, gente. Pensa no efeito acumulativo de tudo isso, tá? Então, o gás é outro. Não tem como querer comparar, tá bom? Então pensa nisso. E outro detalhe, quem tem a agenda cheia com alunos que estão com você há muito tempo é porque tem um trabalho diferenciado. E esse trabalho diferenciado, ele não reflete só as horas de aulas que você dá. Ele reflete também que você tem muito tempo de trabalho de bastidores para conseguir manter esse trabalho a esse nível, entendeu? Ou seja, não são só as 12 horas de aula por dia que você dá. E você soma isso às outras horas que você passa estudando, preparando material e fazendo um trabalho diferente dos demais. Tá bom? E aí, qual é a hora de parar? Não existe, depende do que você tiver construído no decorrer desses anos de profissão. O que eu falo é que vocês pensem que o ritmo que vocês mantêm hoje, vocês não vão conseguir manter pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Pensem nisso e estejam preparados para isso, tá bom? Eu sugiro que vocês, paralelamente ao trabalho de personal, vocês pensem em usar todo esse conhecimento que vocês têm adquirido para executar a função personal trainer e usem esse conhecimento de alguma outra forma. Como, por exemplo, o que, Vandinho? O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou usando os 23 anos de experiência que eu tenho como personal trainer, graças a Deus 23 anos com resultados muito bons, resultados excelentes com os meus alunos, e estou passando para vocês, eu estou passando não só para vocês aqui, mas através do meu curso online, através dos cursos que eu dou, das aulas que eu dou de pós-graduação, ou curso que eu dou fora, justamente eu vendo o meu conhecimento para as pessoas que têm menos tempo de praia, ou até para pessoas que têm mais tempo de praia do que eu, mas só que não tiveram tanto tempo para se dedicar ao estudo e aprimorar o trabalho na nossa área, tá bom? Então pensem em usar o conhecimento que vocês têm para fazer algo diferente. O que seria diferente, Vandinho? Uma consultoria, atender pessoas à distância seria diferente? Perfeito! É uma excelente opção que vocês têm de fazer um trabalho diferente que exija fisicamente menos de vocês, tá? Muita gente vai para consultoria online ou vai para outros tipos de consultoria à distância justamente porque o desgaste físico é menor, tá bom? Pensem nisso, tá bom, Mariluz? Pensa nisso. Quanto ao prazo, quanto tempo dura, vai depender da pilha de cada um e da vida de cada um, né? Depende de muita coisa, não é só do trabalho. O Luan tá perguntando aqui,
Vandinho, se o seu aluno sente preguiça em fazer o treino, qual seria o procedimento a se fazer? Insisto ou deixo ele? Luan, excelente a sua pergunta. Excelente mesmo a pergunta. Eu vou explicar por que a sua pergunta é excelente. Eu vejo muita gente reclamando que o aluno não está tendo resultado porque ele está preguiçoso. Então ele precisa ser exigido, precisa apertar o cinto nele ali para que ele realmente faça tudo que tem que ser feito para gerar resultado. Gente, entenda uma coisa. O que a gente chama de resultado, que seria o aluno quer emagrecer, o resultado seria perder alguns quilos. O aluno quer hipertrofiar, o resultado seria aumentar a massa muscular dele, alguns quilinhos também. O aluno quer melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dele para ele jogar futebol com os amigos, por exemplo, melhorar a condição física dele. Ótimo! O objetivo dele, o que seria um bom resultado, é ele jogar a partida de futebol lá até o final sem se cansar tanto quanto ele se cansava antes. Ou o resultado se simplesmente proporcionar saúde e bem-estar à pessoa que está preocupada em ter saúde e bem-estar. Só isso. Enfim, independente de qual seja o resultado, é importante que todos nós, personal trainers, tenhamos em mente que o que a gente chama de resultado pode ser apenas um ponto dentre vários outros pontos que vão manter essa pessoa ativa. Lembra que em outra live eu falei com vocês sobre sustentabilidade? Sustentabilidade não é só aquela coisa que a gente ouve falar na televisão para preservar o meio ambiente, para não poluir as águas, não derrubar as árvores, não queimar as coisas, não queimar florestas, aquela coisa toda, né? Sustentabilidade, gente, não é só parar de usar sacolinha de plástico e usar sacola retornável, não. O termo sustentabilidade, ele vai ser aplicado em qualquer situação e em qualquer área onde você deseja tornar algo, esse algo pode ser o que for, sustentável. Inclusive, você tem que tornar duas coisas, você enquanto personal trainer, tem que tornar duas coisas principais sustentáveis. Uma coisa que vocês têm que tornar sustentável, o treino dos seus alunos. O treino tem que ser sustentável, ou seja, você tem que prescrever um volume de treino, uma intensidade de treino, uma característica de treino que seja sustentável para que o seu aluno consiga fazer para o resto da vida. É assim. Às vezes, você vai colocar uma intensidade de treino para ele que você não permite que você não intercale essas intensidades de treino com determinados períodos de recuperação, e essa intensidade vai fazer com que o aluno comece a querer faltar ao treino. Só que esse faltar o treino dele não é sem vergonhice dele, é o corpo dele pedindo, pelo amor de Deus, me deixa descansar. É o corpo que pede descanso. E a hora que você vai insistindo em fazer treinos intensos constantemente com ele, o corpo vai pedir descanso. Preguiça de ir treinar. Mas não é preguiça, é o corpo pedindo, pelo amor de Deus, um tempo para ele se recuperar de tantas sessões acumuladas que passaram nesses dias seguidos. E aí, você vai interpretar como preguiça. Então toma muito cuidado para que o treino de vocês não seja insustentável, né? Ele tem que ter sustentabilidade. Então pense, treina, lembra da fisiologia do exercício. Treina, recupera, treina, recupera, treina, recupera. Lembra sempre disso. E essas intensidades têm que ser sustentáveis para que o aluno consiga manter esse ritmo de treino para o resto da vida. Não é para que ele consiga chegar até o fim de 2020, não. É para o resto da vida. A fidelização do cliente está diretamente e muito intimamente ligada à capacidade que você tem de fazer ele conseguir realizar um treino que seja sustentável para que ele faça para o resto da vida. Pensa nisso, tá bom? E outra coisa que tem que ser sustentável também além do treino, sabe o quê? A relação que você constrói entre você e o seu aluno. Se você for uma pessoa desagradável em muitos momentos,
com o seu aluno, se você faltar a educação necessária para lidar com ele, se você não ler sobre vários assuntos que interessem o seu aluno para que você possa ter um papo legal com ele durante a aula, você vai se tornar um cara chato, tá? E se você se torna chato, você se torna insustentável. Você pode até ser um cara chato e dar excelentes resultados em relação ao treino para o seu aluno, mas vai chegar um momento que ele não vai mais aguentar, porque ele vai começar a achar chato ficar com você por tanto tempo. Então toma muito cuidado com a relação de vocês, ela precisa ser sustentável também. Treino sustentável, relação sustentável. Isso é muito mais importante para a durabilidade, para a fidelização do aluno, para que ele treine com você por muitos e muitos anos, é mais importante até mesmo do que os resultados que você pode gerar a ele, tá bom? Respondido aí então, Luan? Acho que foi bem, né? Qualquer coisa me chama aqui. Fala de novo. O Rodrigo está perguntando aqui: Vandinho, não é minha situação ainda, mas como tratar a questão da escalabilidade na nossa profissão? Montar uma equipe, ter estagiários que trabalhem na mesma metodologia, vender cursos. Ótima pergunta, Rodrigo. O Rodrigo é um cara que... Eu não conheço o Rodrigo pessoalmente, em momento algum, eu conversei no particular com o Rodrigo. Mas, pelas perguntas que o Rodrigo faz, eu sempre vejo que o Rodrigo é alguém que tem uma visão muito à frente da coisa. E essa pergunta que ele está fazendo aqui é muito importante, ele está falando de escalabilidade. O que é escalabilidade? Olha só para vocês entenderem. Quando a gente forma, qual é o maior desejo que a gente tem na profissão? Que a gente acha que aquilo vai ser o nosso sonho profissional e quando aquilo acontecer, nós vamos ter atingido o ápice da profissão. Qual é o grande sonho que as pessoas têm? Lotar a agenda. Lotar a agenda é o grande sonho para quem não tem noção de tudo que está envolvido dentro do trabalho. Lotar a agenda, entenda, tem pontos positivos? Tem. Um ponto positivo: ganhar mais dinheiro. Esse é o único ponto positivo de você lotar a agenda. Você vai ganhar mais dinheiro. Vandinho, precisa de mais ponto positivo do que ganhar mais dinheiro? Entenda, o sucesso a médio e longo prazo, principalmente, não está ligado só ao dinheiro que você ganha. Ele está associado a um monte de outros fatores também. Esse monte de outros fatores implica também no prazer que você tem de executar o seu trabalho bem feito no decorrer de 10, 15, 20, 30 anos. E se você lotar a sua agenda, você vai perceber que você não vai ter tempo disponível para fazer outras coisas na sua vida ou sequer fazer outras funções dentro do seu trabalho mesmo, tá? E aí, a hora que você fizer isso, você vai tentar crescer mais, mas você já chegou no limite, porque você já cobra um valor mais alto, você tem a agenda lotada. Aí não tem mais onde enfiar ninguém na sua agenda, porque você está com todos os horários lotados e não dá para aumentar o seu preço mais. É aí que você tem a brilhante ideia de fazer funções diferentes dentro da educação física, né? Executar papéis diferentes dentro da educação física. Você começa a ver que existem muitas formas diferentes de ganhar dinheiro dentro da educação física. Você começa a ver que existe uma tal de consultoria à distância, de atendimento à distância, que isso você pode usar alguma plataforma que te permita atender mais pessoas, ocupando um tempo presencial menor, e você pode atingir mais pessoas, atender mais pessoas, conseguindo trabalhar de qualquer lugar. Só que a hora que você percebe isso, já é tarde, porque sua agenda está lotada. E a hora que a agenda está lotada e você começa a perceber que está reclamando da vida porque a agenda está lotada, é porque você já tende a ficar meio impaciente por fazer aquele trabalho todo que você faz, porque você não muda o tipo de trabalho que você faz. E aí a hora que você começa a ficar enjoado, a hora que você começa a perder o prazer em fazer aquilo que você mais amava fazer alguns anos antes. E aí você começa a se preocupar e começa a ver que não tem mais para onde ir, já é tarde. Afinal, você já está com 40 e poucos anos e não dá mais para começar outra coisa agora, outra atividade. Você tem que continuar fazendo o que você construiu no decorrer desse tempo. E aí você se torna um profissional infeliz no que faz. Entendeu, gente? Lotar a agenda não é essa maravilha que todo mundo pensa. O que o Rodrigo perguntou aqui
como tratar a questão da escalabilidade na nossa profissão é justamente você conseguir enxergar quando é que você pode aumentar a capacidade de gerar bons resultados com mais pessoas, com um número maior de pessoas, consequentemente gerar mais lucro pelo seu negócio. O primeiro passo para que vocês consigam fazer isso é não lotando a agenda. Tá bom? E aí, ele pergunta, montar uma equipe, ter estagiários que trabalhem na mesma metodologia, vender cursos, fazer o quê? Aí vai depender de cada um de vocês. Eu adoro ensinar, eu adoro dar aulas teóricas, tipo o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu gosto muito, então eu fui para o lado de cursos profissionais, que é justamente o Personal para Sempre eu criei por conta disso. Não que eu tenha acabado de criar agora, na verdade, muito do que eu ensino no Personal para Sempre, eu já ensino desde 2003 em aulas de pós-graduação ou outros cursos que eu comecei a dar no ano 2000, há 20 anos atrás. Ou seja, o que eu dou, o material, o conteúdo que eu dou lá no Personal para Sempre, lá no curso, eu já dou aula disso em grupo para vários professores há 20 anos. Desde o ano 2000, quando eu dei o meu primeiro curso ao vivo, assim, né, presencial. E aí vai depender do seu gosto, do que você gosta mais. Muitas pessoas chegam na minha idade, eu preferi ensinar personal trainers a serem melhor, trabalharem de uma forma melhor ainda como personal trainer. Outras pessoas preferem atender em grupos, atender pessoas em grupo. Outras pessoas preferem produzir algum conteúdo digital. No caso aí o Rodrigo falando em vender cursos. Eu tenho amigos que prescrevem formas de treinamento para vender online e vendem muito, tá? Vai depender do que tem mais prazer em fazer. Eu gosto de lidar direto com o profissional, tá? E aí, como escalar isso? Olha, uma coisa em qualquer área dessas que você for. Calma, espere um passo a mais. Subir um degrau, e ao mesmo tempo fazer mais investimento em divulgação do trabalho. Cuidar para não perder, para que seu trem não saia dos trilhos, tá? Quando você vai arranjar alguém que vai... Pense um detalhe. Eu vou colocar um estagiário para trabalhar comigo, eu vou colocar uma pessoa para me ajudar, vai ser o meu primeiro funcionário. Pense em um detalhe. Terceirize ou dema muito tempo, passa a ser terceirizado, sobra mais tempo de resolver muita coisa, tá? Pensa nisso. Bom, a Mariluz está falando aqui, né, com certeza, ainda mais depois dos 40 anos, né, já passei disso, exatamente. Depois dos 40 a gente começa, o chapéu da responsabilidade cai, né, só que às vezes a hora que ele cai já é muito tarde, a gente já não tem o gás que tinha para começar a preparar tudo antes. Vandinho, o que acha do personal home office pós-pandemia? Bom, o personal home office, eu estou entendendo aqui que esse home office que você tá falando não é você ir à casa das pessoas atender. Eu estou entendendo que esse personal home office é o personal que fica trabalhando de casa, acompanhando os treinos que estão sendo prescritos à distância, tá? Eu vou responder com base nisso. Todas as pessoas que têm a oportunidade de viver um home office assim, poder prescrever treinos de casa, poder fazer os trabalhos de casa. Gente, a hora que você começa a experimentar esse gostinho, você acha muito bom, porque é uma novidade, tá? E você tá acostumado a ficar o dia inteiro fora de casa, e a hora que você passa mais horas dentro de casa é uma coisa legal. Só que tem uma coisa que vocês têm que levar muito em consideração também. Quando você faz o trabalho dentro da sua casa, existe um fator que você tem que tomar muito cuidado, que é você não desliga. O seu cérebro não desliga. Quando você está dentro da academia, você está trabalhando lá na academia, sua cabeça entende que a academia é o lugar de trabalhar.
Então é a hora que você entra em casa, você entende que sua casa é um lugar de, entre aspas, descansar, curtir a família e tudo mais. E aí o seu cérebro vai ligar de novo a 1000 a hora que você volta para a academia, que é o trabalho. A partir do momento que você insere a sua casa no contexto trabalho, é muito difícil a sua cabeça desligar, porque qualquer lugar da sua casa está associado ao trabalho, tá? Então, é importante tomar esse cuidado. É importante tomar muito esse cuidado, tá? E assim, a sugestão que eu dou sempre que for possível para as pessoas é: não use o mesmo ambiente que você descansa para trabalhar na sua casa quando isso for possível. Se você tiver um outro cômodo que possa se transformar em um escritório na sua casa, transforme esse cômodo em escritório e associe todo o seu trabalho, leve todo o seu trabalho lá, para esse escritório. Evite associar o seu quarto que você dorme ao mesmo ambiente que você trabalha, pois aí a sua cabeça, o seu cérebro, o cheiro do lugar é o mesmo que você trabalha, o que você olha em volta e vê é a mesma coisa que você vê em volta quando você trabalha, os barulhos que entram pelas janelas é o mesmo barulho que você fica escutando enquanto você trabalha. E aí, como é que a sua cabeça descansa e consegue se recuperar de um dia para o outro, na hora que você vai dormir, se todas as sensações que chegam no seu cérebro são as mesmas do ambiente em que você trabalha? Pensa nisso, tá? Se tiver oportunidade, escolha um ambiente diferente. Bom, o Rodrigo está perguntando: o que você acha sobre o assunto? Qual assunto? Agora eu não sei qual assunto é esse, Rodrigo. O que você acha do personal home? Talvez seja o assunto do personal home, né, que eu estou falando, tá? É muito bom, mas tem que tomar esses cuidados que eu estou falando para vocês. A Jéssica falou aqui: pura verdade, eu comecei no maior gás e agora estou querendo dosar. Bom, acredito que ela esteja falando de realmente encher a agenda ainda, né, do que eu estou falando aqui. Realmente encher a agenda é um negócio perigoso, gente. Vandinho, a estética atrapalha o profissional? Atrapalha. Sabe por que atrapalha? Porque ele fica confiando que só o resultado estético dele, que ele teve, que ele conseguiu, vai ser suficiente para ele captar alunos e manter alunos. E ele entra numa zona de conforto e para de estudar, ele para de se atualizar, ele acha que só por ele ser bem esteticamente ele vai conseguir atrair muitos clientes. E isso acaba normalmente, a médio e longo prazo, tende, eu não estou falando que é, tá? Entenda a diferença entre tendência e ser. Eu estou falando que tende ele entrar nessa zona de conforto e ele parar de se atualizar, parar de estudar, parar de aprimorar o trabalho dele, tá bom? Agora, uma coisa, o personal ou a personal, o homem ou a mulher, seja quem for, ele sendo esteticamente bonito, sarado, assim e tal, não ser gordinho ou não ser magrelo demais, isso vai interferir nos resultados dele só a curto prazo. Eu sou gordinho e eu tenho alunos que treinam comigo há mais de 20 anos, tá? Se eu pensar em atrair novos alunos, talvez, se eu não tivesse o histórico que eu tenho, vamos dizer assim, se pegasse outra pessoa que tem lá, outro cara que tá lá com o shape, né? Que eu acho meio bobo essa história do shape e tal, mas assim, tá lá com o shape bonitão, né? Tá lá com o percentual de gordura baixo, tá lá todo definidinho, ele provavelmente, no olho, só no olho, ele vai... Ele pode atrair mais pessoas que desejam estética também. Agora entenda uma coisa: existem clientes que desejam a estética, existem clientes que desejam saúde. Normalmente, as pessoas que desejam estética procuram muito o personal trainer que tem um corpo mais bonito, ou a mulher que tem um corpo mais bonito. Agora, normalmente as pessoas que procuram por saúde, essas pessoas procuram pessoas que se atualizam sempre, que estudam sempre, que são mais bem preparadas para atender as questões relacionadas à saúde que ela tem. Agora lembra de um detalhe: no geral, não sou eu, Vandinho, que estou falando, o mercado pergunta para qualquer pessoa que trabalha com saúde. Num momento de crise como esse agora, quem é o personal trainer que mais tem dificuldade em manter as suas contas, manter o seu lado financeiro mais estável? Quem trabalha com estética ou quem trabalha com saúde? Gente, quem trabalha com estética, sempre que vem um momento de crise, como esse que nós estamos passando agora, perde muitos alunos. Tá? Perde muitos alunos. Por quê? Os alunos normalmente são pessoas mais jovens que querem resultados estéticos. Os mais jovens, eles são os que mais sofrem o impacto
de qualquer crise financeira, tá? E aí, como eles treinam por estética, eles sabem que se eles não treinarem com o personal e treinarem sozinhos, eles não vão ter um resultado tão bom quanto eles teriam com o personal. Mas só que eles sabem que é possível ainda continuar tendo resultados mesmo treinando sozinhos, porque a própria idade já ajuda. Agora, quem treina por questões de saúde, que normalmente são as pessoas dos 35 anos em diante aí, são pessoas que dão muito valor na saúde e são pessoas que financeiramente são mais estáveis. Ou seja, a pessoa, além de se preocupar com a saúde, ela já está estável financeiramente. Então ela pode continuar pagando o personal mesmo após um momento de crise como esse que a gente vive agora. Então, gente, pensa muito nisso. Estética, você adora, é apaixonado em treinos que proporcionam resultados estéticos, ótimo. Mas saiba que esse é um nicho que te deixa muito mais vulnerável às dificuldades no momento de crise como agora, do que quem trabalha com saúde, tá bom? Tenha isso em mente. Bom, Luan falando aqui de novo. Fiquei muito honrado quando o Vandinho curtiu um post meu no Insta. eu vivo olhando os posts de todo mundo aí, viu, Luan? Eu fico olhando o post de todo mundo, eu vou olhando o que um posta, o que o outro posta. Eu fico atento, quero ver o que todo mundo tá fazendo. E sugiro que vocês também façam isso, tá? Afinal, vocês têm que ver o que o mercado está mostrando. O que o mercado está mostrando é importante. Eu tenho, no meu perfil, esse meu perfil do Instagram aqui, é um perfil onde eu só busco acompanhar, só costumo seguir, eu fico tentando seguir só as pessoas que são profissionais da área, porque eu quero ver o tempo. A hora que eu entro nele, eu estou trabalhando. A hora que eu entro nesse perfil, é um horário de trabalho. Aí eu tenho um outro perfil do Instagram, que esse outro perfil é onde eu não posto absolutamente nada, zero postagem nele. Que esse outro perfil eu vou seguindo algumas coisas mais divertidas, que não tem nada a ver com trabalho, que são coisas mais... Os perfis que são de comédia, essas coisas assim, sabe, de curiosidades, tal, eu sigo no outro. De vez em quando eu entro lá e olho. Mas te confesso que às vezes eu passo mais de mês sem entrar lá no outro perfil da diversão, vamos dizer assim, tá? Bom... Tranquilo, Luan, tô sempre de olho na galera aí. E o Emanuel falou aqui: Vandinho, o que você acha de personal contratar empresa para fazer o trabalho de marketing? Isso aí, Emanuel, tem a ver com o que o Rodrigo perguntou lá em cima, tá? Quando o Rodrigo perguntou lá em cima de contratar estagiário, de contratar alguém para fazer parte da equipe, o marketing é justamente uma dessas partes. Ou você não tem como viver sem o marketing hoje. Ou você faz o seu próprio marketing, ou você contrata alguém para cuidar do seu marketing, tá? E aí... cabe a cada um de vocês. Se você souber fazer a divulgação disso pelas redes sociais, do seu trabalho, tudo bem, você mesmo pode fazer isso. Entenda que isso realmente vai tomar tempo também. Se você prefere contratar alguma empresa para fazer esse trabalho para você, fazer essa gestão das suas redes sociais, por exemplo, alguma coisa assim. Agora, o que é necessário é fazer. Aí você me pergunta, o que você acha de contratar uma empresa para fazer um trabalho? Normal, é como terceirizar qualquer outro trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Eu cheguei em um momento agora, até então, eu faço 100% das edições dos meus vídeos. Tanto os vídeos que vêm aqui para o Instagram, os vídeos que vão para o Facebook, os vídeos que vão para o canal do YouTube, os áudios que vão para o Spotify. Eu faço 100% da edição de tudo para jogar para todas essas redes. Só que isso me toma muito tempo, que fazer edição de vídeo é algo que toma muito tempo. Então, nesse momento, eu estou contratando uma outra pessoa, que é uma equipe, na verdade, né? Eu estou contratando um cara, mas o cara tem a equipe dele, que aí ele vai fazer as edições a partir de agora. Provavelmente a partir da metade do mês que vem, eu acho. E aí, ele vai começar a fazer as edições. Por quê? Se eu não delegasse essa função a alguém, se eu não terceirizasse esse trabalho, eu não conseguiria, hipótese alguma, sair do estágio que eu cheguei. Porque chega um momento em que você fica lotado de todas as funções que você tem. Você não consegue dar um passo a mais. É preciso delegar funções. É preciso terceirizar as tarefas, tá? Então, o personal contratar uma empresa para fazer o trabalho de marketing, legal. Se ele não está dando conta de fazer, tem que terceirizar mesmo, tá? Contrate mesmo, eu apoio totalmente, tá bom? Bom, aí assim, só complementando. Normalmente, no começo do personal, todo mundo faz várias funções, né? Faz todas as funções, na verdade, tá? É importante pensar nisso. No meu curso, eu ensino as pessoas a fazerem todas essas funções sozinhas.
Aí, à medida que a coisa cresce, vai entrando dinheiro para poder pagar outras funções, outras pessoas, aí sim você começa a delegar as funções, tá? Mas no início, todo mundo tem que saber fazer 100%. Até mesmo porque quando você terceiriza uma função, o ideal é que você saiba fazer aquela função para poder entender se a pessoa que está fazendo aquilo por você, aquela tarefa por você, está fazendo do melhor jeito que poderia fazer. Porque se você sabe fazer, você sabe vigiar depois, tá bom? O Adriano está falando aqui, sou personal e personal fight e tenho uma equipe de lutas e não é fácil. Tem hora que o desgaste é muito intenso. Então, é que o Adriano está falando disso em relação ao que a gente estava falando alguns minutos atrás aqui, do desgaste físico, né, no decorrer desses anos todos, né? É muito pesado, gente, é muito pesado. Quando você faz o trabalho muito certo, empurrar com a barriga é fácil, chegar nos 40 anos empurrando tudo com a barriga. Fazer um trabalho bem feito, chegar nos 40 anos, é pesado, porque você vai se cansando pelo caminho, tá? É pesado isso, tá? Eu entendo você, Adriano. Realmente é um desgaste muito intenso mesmo. O Rodrigo está falando aqui, não chega a ser uma dúvida, mas uma curiosidade. Como foi o seu início com atendimentos online? Bom, eu sempre falo e sempre prego isso com todo mundo, que é necessário que você saiba fazer um excelente, não é um bom e não é um ótimo. Guardem isso. Não é um bom, não é um muito bom e não é um ótimo. É necessário você saber fazer um excelente atendimento presencial para só depois disso você entrar no mercado online. Isso seria o cenário ideal, tá bom? Hoje, o que me preocupa muito hoje? As pessoas estão querendo começar a aprender a consultoria online antes de fazer um trabalho sequer ótimo no mundo presencial. E isso é muito ruim, gente. Pensa comigo. Para de pensar que captar aluno é a coisa mais importante da vida. Isso vai sugar suas energias pra caramba. Alguém estava falando comigo aqui, se tiver aqui no grupo, se manifeste depois então. Alguém estava falando comigo o tanto que é menos desgastante atender um cliente que você já conhece. E gente, quando você atende pessoas que já são seus clientes, seus alunos há muito tempo, há anos, você sabe tudo que a pessoa gosta, tudo que a pessoa não gosta. É muito mais fácil agradar, é muito mais leve dar aula para essas pessoas, é muito mais divertido ir atender essas pessoas. Gente, tem dia que eu falo assim, nossa, hoje é dia de atender fulano e fulano. Que legal, que bom. Eu gosto de dar aula para essas pessoas, sabe? Então, isso é bom, é prazeroso, mantém a gente ligado, mantém a gente conseguindo atender bem, tá? E aí, hoje, gente, as pessoas estão muito preocupadas em aprender online primeiro, antes de aprender o presencial. Não cometam esse erro, por favor. Aprendam, aprimorem o máximo possível. Tornem excelente o seu atendimento presencial, que aí sim você vai saber aplicar tudo que você aplica no presencial, você vai saber aplicar no online. Afinal, no online você vai ter que fazer a mesma coisa que você faz no presencial, no quesito empatia e todas as estratégias de fidelização dos seus alunos. Só que é muito mais difícil fazer isso lá no online, porque lá no online você não tem olho no olho, você não tem uma mão no ombro, você não tem um aperto de mão, você não tem um abraço e você não tem aquele calor humano que tem quando a gente está presencialmente com o nosso aluno na academia, tá bom? Como foi seu início como atendimento online? Eu já presto atendimento online, talvez nos últimos 15 anos. Eu sei que tem pelo menos 15 anos, eu sei porque onde eu comecei a atender, a academia que eu trabalhava ainda, que eu ainda atendia alunos de personal nessa academia, nessa época, que aí eu passava todos os treinos por e-mail, né? Era uma planilha normal de Excel e passava os treinos por e-mail. Aí depois, eu lembro que nessa época eu sempre fui conhecido assim entre os amigos da academia como o mais tecnológico, que eu fui o primeiro a usar um Palm Top da academia toda. Eu era o primeiro a usar um Palm Top para controlar o treino das pessoas, tal. E tudo era novidade naquela época, né? Hoje todo mundo tem o treino na palma da mão do celular. Mas esse início, Rodrigo, ele foi há uns 15, 16 anos atrás, talvez, prescrevendo os treinos por e-mail, né? E encontrando as pessoas para fazer um treino por semana. Era assim. Aí, para passar oficialmente a atender pessoas que eu não encontrava de jeito nenhum presencialmente,
Isso deve ter sido uns 2, 3 anos depois disso, que foi aluno que já era aluno meu, que se mudou para outra cidade, e eu fui prescrever o treino para ele em outra cidade, então não tinha mais contato físico, presencial com ele, tá? Mas foi assim. Mas aí é que tá. O meu foi muito tranquilo, porque eu já tinha experiência, vivência de um atendimento presencial. Quando você tem a excelência do atendimento presencial, é óbvio que eu não tinha excelência há 15, 20 anos atrás, mas eu fui aperfeiçoando, eu era muito confiante no meu trabalho já. Então, como eu tinha muita confiança e eu dominava bem, mexer em planilha, tudo desde aquela época, então para mim era tranquilo. E eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, explicar. Eu estou explicando para vocês à distância, da mesma forma que eu pegaria o telefone e explicaria com detalhes os treinos para os meus alunos que eu prescrevia naquela época, tá? Só que isso envolve uma coisa chamada tempo. Eu precisava ter tempo disponível para explicar, para dar o suporte, para ver como é que estava. Hoje não, hoje a gente tem outras ferramentas que facilitam mais. Na hora de prescrever o treino, a gente pode mandar imagem do exercício sendo realizado junto. Eu posso gravar a imagem que eu quiser, eu mesmo fazendo exercício se quiser, e mando para a pessoa. Então hoje já é mais fácil. Mas fidelizar alunos, hoje eu vejo mais dificuldade nas pessoas, justamente porque as pessoas pensam em ir para online antes mesmo de tornar excelente o trabalho presencial, tá bom? Mas foi tranquilo, viu? Te falo de verdade que foi tranquilo. Oi, Edna, tudo bem? Em minha cidade as academias estão fechadas esse ano, não volto. Mas o que devo fazer? Eu sugiro, a Edna, eu sei que a Edna não é profissional de educação física, né? Eu sei que ela treina com profissionais de educação física na academia. Então, Edna, a minha sugestão é você procurar profissionais de educação física para prescreverem o seu treino à distância, tá bom? Porque hoje tem muitos profissionais que estão fazendo esse tipo de trabalho, oferecendo treino à distância, tá bom? Ok. Se você quiser, Edna, manda um direct pra mim. Eu não vou atender esse pedido seu, eu não vou prescrever o seu treino, porque eu não. A Edna sabe, a Edna já conversou comigo para entrar na minha consultoria online, mas aí como não tinha vaga na consultoria, eu não abri. Sinto muito, Edna, sinto muito. Mas pode mandar pra mim, que nesse momento, como eu sei que a academia tá fechada, eu sei que você realmente precisa de alguém para prescrever os treinos pra você. E aí eu posso te indicar alguma pessoa da minha confiança que possa te atender bem, tá bom? Posso só mandar direct pra mim. Bom, a Cláudia falando aqui, como vai ser a vida de profissional do personal training pós-pandemia? Sendo que muitos alunos irão estar com medo de ir para academia. Uma enorme verdade. Principalmente os alunos acima dos 35, 40 anos, eles vão ter medo de ir para academia, tá? Vão ter medo mesmo e vão demorar algum tempo aí para academia e vão aos poucos, tá? O que a gente está começando a ver agora? Está acontecendo demais já. Algumas cidades que estão liberando as academias para funcionar com os determinados critérios de segurança e prevenção para que a academia funcione em segurança, o que está acontecendo? O que era esperado acontecer. As pessoas não estão obedecendo. Quando eu falo as pessoas, eu digo tanto profissionais quanto os praticantes de exercício não estão obedecendo os critérios que foram designados que eles obedecessem para proteger, aumentar a segurança de uma academia aberta, né? Aquela coisa de limite de alunos por horário, de limpar a academia a cada tantas horas ou tantos minutos, sei lá, aquela coisa toda. As pessoas não estão obedecendo. E é óbvio que isso iria acontecer. E aí, então, em algumas cidades, eles vão começar a fechar tudo de novo. As academias que abriram, provavelmente, em algumas cidades, o governo vai mandar fechar tudo de novo, gente. Por quê? Porque o povo não faz a parte dele, as pessoas não fazem a parte delas. Aí eu falo assim, lembra daquela história quando você era criança, estava na sala de aula e a professora falava assim, a sala inteira tá de castigo, vai ficar sem recreio hoje. Aí sempre tinha alguém para falar assim, mas professor, eu fiz tudo certinho, eu fiz a tarefa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu fiz tudo certo. Sim, mas os inocentes vão pagar pelos pecadores. Lembra quando a professora falava isso? Nós estamos vivendo esse momento. Por que as academias estão fechadas ainda? Porque tem um monte de gente irresponsável que faz do jeito errado e as pessoas, o governo, sabe, a saúde, a Secretaria de Saúde de cada cidade, de cada estado, né, Secretaria de Saúde de cada estado, sabe que se liberar, essas pessoas que são irresponsáveis vão dominar o negócio e vão fazer do jeito que eles querem. E aí vai perder a segurança. É por isso que eles não liberam, gente. É por conta disso. Em alguns lugares que estão liberando, eles já tem lugar que está pedindo para fechar de novo, tá bom? Como vai ser a vida, então?
o novo profissional de personal training, ele vai ter que começar a entender e aceitar que a parte técnica que ele sempre estudou na vida, agora vai ter um peso semelhante ao que tinha antes, mas é necessário adicionar o conhecimento de gestão do negócio e é necessário adicionar o conhecimento de comportamento, o conhecimento comportamental, saber lidar mais com as pessoas, tá? Saber fazer a gestão do seu negócio todo. Quem é que hoje está tranquilo, mesmo com as academias fechadas? Quem tem um bom relacionamento, ou seja, sabe fazer a parte comportamental com todos os seus alunos e construiu isso no decorrer do tempo, não é que começou a fazer isso agora que a academia fechou, não. Já faz isso há anos com os alunos. E aí, paralelamente a tudo isso, tem uma parte, um conhecimento gerencial muito bom. Então existe tudo muito especificado e muito controlado de toda a gestão do negócio, inclusive todas as regras e normas do que fazer em cada caso, inclusive um caso semelhante ao que está acontecendo agora. Gente, isso é organização, isso é gestão do negócio. O problema é que a maioria das pessoas só pensa em aprender as outras coisas na hora do pânico e desespero, que é nesse horário agora, nesse momento agora que todo mundo está perdendo alunos, entendeu? Agora as pessoas vão entender que fazer isso aqui, ó, é tão importante quanto entender da parte técnica do treino, tá bom? E quem vai sobreviver ao mercado a partir de agora? Os que dominam essas três coisas. Eles vão sobreviver. E o que só pensa em exercício e não pensa na gestão do negócio? Vai ter que lutar demais para sobreviver no mercado, tá? O Luan tá falando aqui. E quando essa preguiça que o aluno relata sinto muita preguiça quando chego em casa nessa quarentena, insisto ou deixo para lá? Pense em manter o seu aluno sustentável na atividade para sempre. Sentir preguiça, vou dar um exemplo. Eu gosto de tomar cerveja. Você gosta de tomar cerveja, por exemplo. Todos os dias que alguém te chamar para tomar cerveja, você vai topar tomar cerveja? Não. Eu gosto de torresmo. Você gosta de torresmo? Todos os dias que alguém te chamar para comer um torresmo e tomar uma cerveja, você vai aceitar? Não! Nem as coisas prazerosas que a gente gosta de fazer, a gente está animado a fazer todo dia. Imagina para o aluno que não gosta de treinar todo dia, para ele não vai estar disposto mesmo. Ou seja, nós trabalhamos com seres humanos, gente. Se você quer trabalhar com alguém que tenha o mesmo comportamento 365 dias por ano, isso não é o ser humano. O ser humano, ele tem comportamento que oscila. Ele tem gosto, tem vontade, tem desejos que oscilam. É assim que funciona. Gente, é assim. Então, isso é o quê? Quem tem essa grande dúvida tem que aprimorar mais o conhecimento comportamental. É gente, tá? Então você tem que pensar em atender essa pessoa, lidar com o comportamento dessa pessoa, de forma que você consiga manter essa pessoa ativa para sempre. Por mais que seja um treininho básico do básico, tá? É muito melhor, eu sempre falo isso, é muito melhor você proporcionar só 70% do resultado que um exercício é capaz de gerar, mas gerar esse 70% para o resto da vida da pessoa, do que você tentar fazer de tudo para gerar o melhor resultado possível, que seria 100%, mas a pessoa não consegue manter aquela intensidade, aquela frequência, aquele volume de treino no 100% o tempo inteiro. Ela faz isso por alguns meses e desiste, quer parar de treinar. É muito melhor você manter só os 70% para o resto da vida. Pensem nisso, tá? Bom, Mariluz falando, vai ganhar e não vai ter tempo de desfrutar. Aí não adianta, exatamente. Tem que ter vida também. Tem que ter vida no meio desse processo todo. O Gustavo está falando aqui, Vandinho, estou um pouco de dificuldade em dividir meu tempo em estudar e a parte técnica e a parte comportamental. Você tem alguma dica de como dividir esses estudos? Sim. Divida por tempo. Se você tem, vamos supor, você tem 3 horas para estudar a parte técnica, a parte comportamental e a parte gerencial. Qual é o seu ponto mais fraco? Qual é o seu ponto que mais dói? Cada pessoa vai ter um ponto diferente. Às vezes, você é uma pessoa que já se dedicou tantos anos à parte técnica, que a sua parte técnica é tão boa, que você é melhor do que a grande maioria dos profissionais na parte técnica. O problema é que aquele cara que tem 1/5 do conhecimento técnico que você tem muito mais alunos que você e ganha muito mais dinheiro que você. Por quê? Porque ele tem um conhecimento comportamental muito bom, ele sabe lidar com as pessoas melhor do que você. Porque ele
consegue criar normas e estabelecer as normas e fazer as normas serem seguidas com os alunos dele melhor do que você, porque ele tem um bom conhecimento gerencial. E aí você percebe que você está perdendo espaço no seu mercado porque você tem uma parte comportamental, uma parte gerencial mais fraca. Então dedique mais tempo a essa outra parte e menos a parte técnica. O que você não pode é dedicar 0 tempo a uma das 3 coisas. Sempre você vai dedicar tempo às 3 coisas paralelamente. Agora, você vai dedicar mais tempo àquilo que você julga que seja o seu ponto mais fraco. E aí cada pessoa vai ter o seu ponto mais fraco. Tá bom? Pensa nisso. Pensa nisso. Mas o ideal é fazer tudo. Lorisvânio está falando aqui. Hoje estou na 4G. O que é essa 4G? Não vou conseguir... Ah, tá. No 4G. Não vai conseguir acompanhar a live inteira. Entendi. Tudo bem, Lorisvânio. Você está sempre presente. Tem meu respeito aí. A Elane está falando. Isso é muito verdadeiro. Estou com a mente a 1000 aqui em casa. Quase não consigo dormir. Quando a gente trabalha em casa, é isso, gente. Hoje, a maior parte do meu dia, como eu falei pra vocês, a maior parte do meu dia eu trabalho em casa. Eu só fico no atendimento presencial na parte da manhã, na academia, de segunda a sexta. A maior parte do trabalho é em casa. E eu confesso pra vocês, por várias noites eu já virei várias noites. Ir dormir, ir deitar às 2, 3 horas da manhã é algo que acontece com muita frequência. Muita frequência mesmo. Tipo assim, toda semana tem dia ou uns 2 dias que eu vou deitar às 2 da manhã. É normal. Por quê? Porque você tem uma tarefa a cumprir, mas você não, entre aspas, não vai embora do escritório. Tá? Isso acontece muito, gente. Então toma muito cuidado, tem que equilibrar isso. A Jéssica falando, excelente dica, a energia do ambiente é a mesma, exatamente, é o lance de trabalhar dentro do quarto, Jéssica. Realmente esgota a gente a hora que a gente tenta deitar para dormir. Bom, a gente vai envelhecer, é prioridade à saúde, isso aí. O Rafael falando aqui, mostrar uma vida ativa nas redes sociais é uma boa estratégia para captar novos alunos? Gente, eu vou falar mais uma vez, preocupem-se mais com as estratégias para fidelizar os alunos do que captar alunos. Quando você foca muito em só captar, você não consegue ter tempo destinado a focar na fidelização. Aí você capta o aluno, mas dentro de alguns meses ele te abandona. Capta um outro, ele te abandona. Capta um outro, ele te abandona. O que faz você ser respeitado em rede social? Você postar conteúdo. Você postar alguma coisa que ajude. Postar foto sem camisa e postar foto de você treinando não vai ajudar as pessoas a confiarem no seu trabalho, não. Só vai ajudar as pessoas a olharem e encherem o seu ego, falando que você tá bem, que tá bonito. Ah, fulano tem um shape legal, eu quero treinar com ele. Mas aí a hora que a pessoa encontra, vê que ele pode não ter conteúdo, não é o que a pessoa esperava e abandona. A hora que você posta conteúdo, você posta informação que vai ajudar a vida dos seus alunos ou quem quer que seja, aí sim as pessoas começam a ver, nossa, realmente eu estou acompanhando tal pessoa e realmente tem muito conteúdo legal, vale a pena acompanhar sempre, tá? Então, mais do que postar a vida ativa, posta informação que ajuda as pessoas, isso agrega mais valor ao seu trabalho, tá? Bom, o Luan tá falando aqui, Vandinho, qual seria a sua visão para o mercado após a pandemia? Eu falei, tem que preocupar com as 3 coisas. Grande Danilão! A parte técnica, a parte gerencial e a parte comportamental. Danilo tá falando, Vandinho, cheguei atrasado e pode ser que você já tenha falado, mas o meu Instagram é aberto e ainda não apareceu aquela atualização que você mostrou no Telegram. Você sabe se é uma versão beta? Todas as alterações... Do que ele está falando aqui? É porque quem está lá no meu grupo do Telegram sabe que eu dei a sugestão lá hoje de como pode ajudar a divulgar mais o trabalho de vocês dentro do Instagram, que é uma ferramenta nova que o Instagram colocou. Todas as vezes que o Facebook ou o Instagram, que na verdade são a mesma empresa, eles fazem qualquer alteração nas ferramentas deles, eles sabem que nunca isso é feito para todos os usuários de uma vez. Sempre aparece para alguns usuários e isso vai aumentando gradativamente, tá? E aí, na minha versão já está funcionando tudo normal daquele jeito. Algumas pessoas hoje me deram feedback falando realmente que ainda não tem essa função ativa na conta deles, tá? Agora, é só uma questão de esperar que ela vai aparecer na conta de vocês.